Prepare-se para uma das histórias mais impactantes e trágicas da Bíblia, uma narrativa de violência, abuso, traição e morte. Hoje, vamos mergulhar na sombria história dos filhos de Davi, cujos desejos doentios os levam a cometer atos terríveis. Por isso, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e fique conosco até o final do vídeo. A história de Tamar e seu irmão Amnon é uma das mais dramáticas e trágicas do Antigo Testamento, registrada no segundo livro de Samuel. Esta narrativa mostra como a paixão descontrolada e a ausência de limites morais podem resultar em consequências desastrosas. Amnon, filho do rei Davi, tinha um desejo doentio por sua meia-irmã Tamar, uma das mulheres mais belas do reino. Dominado por esse desejo, Amnon ficou obcecado e criou um plano cruel para satisfazer sua vontade. Em um certo dia, Amnon fingiu estar doente e pediu a Davi que enviasse Tamar para cuidar dele durante sua suposta enfermidade. Quando Tamar chegou para ajudá-lo, Amnon aproveitou-se da situação e tentou violentá-la. Tamar lutou com todas as suas forças e implorou para que Amnon não fizesse aquilo com ela. No entanto, Amnon, cego por seus desejos egoístas, ignorou os apelos de Tamar e a estuprou, desrespeitando-a de maneira irreparável. O relato bíblico descreve a angústia e o sofrimento de Tamar diante desse terrível evento. Tamar ficou devastada, marcada não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, com cicatrizes que a acompanhariam por toda a vida. Após o ato violento, Amnon foi tomado por um profundo desprezo por Tamar e ordenou que ela deixasse o quarto, intensificando ainda mais seu sofrimento. Tamar, desonrada e desolada, vestiu-se com roupas de luto e foi viver com seu irmão Absalão, que ficou furioso com o ocorrido. A jovem, outrora cheia de promessas, viu-se submersa em um oceano de dor e humilhação. A tragédia não se limitou ao ato isolado. Ela se estendeu, afetando a identidade, a reputação e a dinâmica familiar de Tamar. A notícia começou a se espalhar pelo reino, e as pessoas passaram a olhar para Tamar de maneira diferente. Quando o rei Davi soube do ocorrido, ficou muito irritado, mas não tomou nenhuma ação punitiva contra Amnon. Esse fato é importante porque mostra a relutância ou incapacidade de Davi em administrar justiça dentro de sua própria família. Tamar, uma vítima silenciosa, tornou-se um símbolo de sofrimento e injustiça, enquanto as marcas do acontecido repercutiam em sua vida. Quando a notícia da violência cruel contra Tamar chegou aos ouvidos de Absalão, o segundo filho de Davi, uma tempestade de fúria e tristeza se acendeu em seu coração. O lamento pela tragédia de Tamar misturou-se com a amargura pelo aparente silêncio de Davi diante do crime. A ausência de medidas punitivas alimentou o sentimento de que a justiça havia falhado, empurrando Absalão para o papel de vingador. Absalão era conhecido por sua beleza física. O texto bíblico no segundo livro de Samuel o descreve como o homem mais belo de todo Israel, sem nenhum defeito da planta dos pés à cabeça. No entanto, a trágica história fez com que Absalão, movido por um sentimento avassalador de indignação e desejo de justiça, planejasse meticulosamente uma vingança contra Amnon, o autor da atrocidade que devastou sua irmã. 2 anos após o estupro, Absalão convidou todos os filhos de Davi para um banquete em Baal-Hazor, aproveitando a ocasião para executar seu plano. Disfarçando sua fúria, Absalão convidou Amnon para a celebração. No entanto, sob a aparente atmosfera festiva, a escuridão da vingança se aproximava rapidamente. Durante o banquete, quando Amnon estava desprevenido, Absalão deu ordens aos seus servos para matá-lo. Amnon foi assassinado como parte da vingança de Absalão pelo estupro de Tamar. Após o assassinato, Absalão fugiu para a cidade de Gesur para escapar das consequências. A outrora unida dinâmica familiar foi devastada por essa tragédia. A morte de Amnon gerou uma profunda ruptura na relação entre Davi e seus filhos, lançando uma sombra de luto sobre o palácio real.
A relação entre Absalão e Davi, antes marcada pela linhagem e pelo respeito, começou a se deteriorar. A ferida aberta pela morte de Amnon transformou-se em um abismo entre pai e filho, obscurecendo as alegrias compartilhadas do passado. Tempos depois, Joabe, percebendo o conflito interno de Davi e desejando uma reconciliação, elaborou um plano para sensibilizar o rei e resolver o impasse familiar. Desejando uma reconciliação, Joabe elaborou um plano para sensibilizar o rei. Ele enviou uma mulher sábia de Tecoa para contar uma história fictícia a Davi. A mulher narrou uma história sobre 2 filhos, onde um mata o outro e a família busca vingança, exigindo justiça. Ao ouvir a história, Davi, indignado, expressou seu desejo por justiça. A mulher de Tecoa, então, habilmente conectou a parábola à situação de Davi e Absalão, destacando a necessidade de reconciliação entre pai e filho. Ela argumentou que, assim como Deus encontra maneiras de trazer de volta aqueles que se afastam, Davi deveria buscar a reconciliação com Absalão. Tocando o coração de Davi, a mulher de Tecoa conseguiu levá-lo a reconsiderar sua relutância em trazer Absalão de volta. Davi então instruiu Joabe a trazer Absalão de volta a Jerusalém, sem impor qualquer castigo pelo assassinato de Amnon. No entanto, Davi se recusou a ver Absalão pessoalmente após seu retorno. Absalão, por sua vez, começou a nutrir ambições de poder que logo se manifestaram. Sua beleza excepcional e carisma o destacaram, tornando-o uma figura popular aos olhos do povo. Posicionando-se estrategicamente na entrada do palácio, Absalão cumprimentava e interagia com aqueles que vinham buscar justiça ou audiência com o rei. Gradualmente, ele começou a ganhar a simpatia do povo por meio de suas ações e palavras persuasivas. Sua habilidade de se comunicar e cativar as massas o tornou popular entre as tribos de Israel, agindo como se estivesse preocupado com o bem-estar do povo e questionando a administração de justiça do rei. Davi, sugerindo que ele faria um líder mais compassivo e eficaz. Com o tempo, Absalão construiu um apoio significativo entre as tribos de Israel. Ele viajou por todo o país, visitando diversas cidades e regiões, e usou sua influência para ganhar aliados. Absalão explorou as insatisfações existentes entre o povo, destacando a falta de justiça rápida e alegando que poderia oferecer uma liderança mais justa e eficiente. Através de estratégias políticas e manipulação da opinião pública, Absalão minou gradualmente a autoridade de Davi. Ele sutilmente questionava as decisões do rei e insinuava que o governo atual não atendia às necessidades do povo. Sua abordagem carismática e persuasiva criou uma crescente divisão entre o rei e suas bases de apoio. A incapacidade de Davi de lidar efetivamente com o crime de Amnon provocou um profundo sentimento de injustiça e raiva em Absalão. Nesse cenário de tensão, Absalão, consumido por uma mistura complexa de luto e sede de justiça, tomou uma decisão que repercutiria através dos tempos. Ele se declarou rei em Hebrom, desafiando a autoridade de seu próprio pai. A nação se viu dividida entre Davi, o rei estabelecido por Deus, e Absalão, o filho rebelde ansioso por poder. Davi, confrontado com a traição de seu filho, foi forçado a fugir de Jerusalém para evitar um conflito direto. Apesar dos esforços de Davi, o conflito inevitável eclodiu em uma guerra civil, com irmãos lutando contra irmãos e os leais a Davi enfrentando os seguidores fervorosos de Absalão. Os campos de batalha tornaram-se palcos de tragédia, onde a nação foi dilacerada por divisões profundas, muitas enraizadas em escolhas e mágoas do passado. A história atinge seu clímax na Batalha da Floresta de Efraim, onde as forças de Davi enfrentam as tropas de Absalão. Embora as circunstâncias detalhadas da batalha não sejam amplamente descritas na narrativa bíblica, sabemos que ela foi feroz e resultou em uma série de confrontos intensos. Durante a batalha, o exército de Davi, liderado por seus generais, enfrentou as forças de Absalão. O elemento trágico desta batalha é o destino de Absalão.
Ele ficou preso pelos longos cabelos em um carvalho, enquanto montava um jumento. O mesmo carisma e beleza que inicialmente o destacaram tornaram-se sua ruína, pois seus longos cabelos ficaram presos nos galhos, tornando-o vulnerável aos ataques. Nessa posição de vulnerabilidade, Absalão tornou-se um alvo fácil para os soldados de Joabe, comandante do exército de Davi. Apesar das ordens de Davi para poupar a vida de Absalão, Joabe decidiu ignorar essas instruções, resultando na morte de Absalão. O fim do filho rebelde tornou-se um momento de profunda amargura para Davi, que lamentou a perda e a tragédia que se abateu sobre sua família e seu reino. As palavras angustiadas de Davi, após a morte de Absalão, ressoam como um lamento que atravessa os séculos. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morresse em teu lugar. Absalão, meu filho. 2 Samuel 18:33. Essas são as palavras de um pai enlutado, cujo coração se parte diante da tragédia de perder um filho, mesmo um filho que se rebelou contra ele. A batalha na floresta de Efraim marca o fim da rebelião de Absalão e resulta em uma amarga derrota para Davi. Apesar da vitória militar, a morte de Absalão provoca uma tristeza avassaladora em Davi, que lamenta profundamente a perda de seu filho rebelde. A raiz desses eventos trágicos está relacionada ao pecado de Davi com Batseba e ao subsequente assassinato de Urias, marido da mulher com quem Davi cometeu adultério. O adultério e o assassinato foram ações que desafiaram diretamente os mandamentos divinos, trazendo a ira e o desagrado do Senhor. Esses pecados desencadearam uma série de consequências dolorosas, que culminaram na rebelião de Absalão e na devastação da família de Davi. O profeta Natã foi enviado por Deus para confrontar Davi com seus pecados, revelando a gravidade de suas ações. Em resposta à repreensão divina, Davi expressou profundo arrependimento, reconhecendo sua culpa diante de Deus. No entanto, apesar do arrependimento de Davi e do perdão divino concedido através do profeta Natã, Deus anunciou 3 grandes punições ao monarca. A primeira punição profetizada por Natã foi que, como consequência do adultério de Davi com Batseba e do assassinato de Urias, o filho gerado por essa união ilegítima morreria. O bebê adoeceu gravemente e, apesar dos intensos períodos de oração e súplica de Davi, a criança não sobreviveu. Outra punição anunciada por Natã foi que a espada nunca se afastaria da casa de Davi. Isso significava que a violência e o conflito estariam sempre presentes em sua família. A narrativa subsequente, incluindo o estupro de Tamar por Aminon e a rebelião de Absalão, demonstram como essa profecia se cumpriu de maneira trágica e sangrenta. Por último, Natã declarou que as ações de Davi seriam expostas publicamente, causando desonra para ele. Isso se concretizou com a rebelião de Absalão, que envolveu a exposição pública dos pecados de Davi e trouxe grande humilhação ao rei. Naquela época, Absalão armou uma tenda no terraço do palácio e dormiu com as concubinas de Davi à vista de todo Israel, cumprindo assim a profecia de Natã. Em meio aos tumultos que já assolavam a família real de Davi, surgiu Adonias, outro filho do rei, trazendo ainda mais incerteza à sucessão e estabilidade do reino. Adonias era o 4º filho de Davi, seu nome significando Senhor é meu Senhor, refletindo possíveis aspirações espirituais ou uma conexão com a fé da família. Nascido da união entre Davi e Agite, uma de suas muitas esposas, Adonias era parente de outros membros notáveis da família real, incluindo Aminon, Absalão, Tamar e Salomão. Dominado pela ambição, Adonias não esperou pela morte de Davi para buscar o trono. Em vez disso, tomou medidas para se declarar rei enquanto seu pai ainda vivia. Nos últimos dias de Davi, o peso da idade se fazia sentir, e nesse cenário de declínio físico, Adonias, o filho mais velho vivo de Davi, começou a tramar uma conspiração para tomar o trono. Como herdeiro aparente, Adonias via a oportunidade de reivindicar o reinado para si, ignorando a sucessão em favor de Salomão. Vale lembrar que o trono de Davi
deveria ser passado a Salomão por uma combinação de promessas divinas e decisões tomadas na corte real. Deus havia prometido a Davi, por meio do profeta Natã, que sua linhagem seria estabelecida para sempre e que um de seus descendentes governaria perpetuamente. Essa promessa divina estabeleceu uma base sólida para a sucessão real. A trama de Adonias tomou forma definitiva quando ele organizou um grandioso banquete em En-Rogel, um local estrategicamente escolhido para reunir aliados e simpatizantes. A festa, destinada aos príncipes e poderosos do reino, foi uma tentativa audaciosa de angariar apoio para sua pretensão ao trono. O profeta Natã, os sacerdotes Zadok, Benaia e até mesmo Salomão não foram convidados para esse evento, revelando a intenção de Adonias de consolidar seu poder sem a interferência de potenciais opositores. Davi, embora debilitado fisicamente, estava longe de ser alheio às maquinações de seu filho. Ciente da situação, ele agiu de maneira decisiva para assegurar que a sucessão seguisse a vontade de Deus. Demonstrando sabedoria e discernimento, Davi instruiu que Salomão, seu filho com Batseba, fosse ungido rapidamente como o herdeiro legítimo ao trono. Essa decisão não apenas confirmou a vontade divina para a sucessão, mas também desencadeou uma nova onda de desafios e tensões familiares. A preferência declarada por Salomão como sucessor despertou o descontentamento de Adonias e de seus apoiadores, alimentando as chamas da rivalidade interna. Esse revés abrupto intensificou a disputa pelo poder, mergulhando a família real em um conflito ainda mais profundo. Adonias se viu em uma encruzilhada, temendo pela própria vida diante da perspectiva de retaliação por parte de Salomão. Em busca de segurança e clemência, ele buscou refúgio em um lugar sagrado e simbólico: o altar no tabernáculo, onde a presença divina era sentida intensamente. No santuário espiritual, Adonias esperava encontrar misericórdia. Quando soube da ação de Adonias, Salomão demonstrou sabedoria e compaixão. Em um gesto refletindo a justiça equilibrada de seu reinado, Salomão garantiu a Adonias que, se ele permanecesse leal, não sofreria mal algum. Este compromisso foi uma demonstração de que, sob sua liderança, a estabilidade e a paz seriam prioridades. Reconhecendo a magnanimidade de Salomão, Adonias escolheu retornar para sua casa, aceitando a autoridade do novo rei e submetendo-se à nova ordem estabelecida. No entanto, a história de Adonias não termina aqui. Tempos depois, em vez de se submeter plenamente à vontade de Deus manifestada na unção de Salomão, Adonias continuou a nutrir ambições pessoais e a buscar influências. Buscando influências e apoio, Adonias recorreu a Batseba, mãe de Salomão, na tentativa de assegurar favores que poderiam desafiar a ordem estabelecida. O texto bíblico revela que Adonias expressou o desejo de se casar com Abissag, a jovem sunamita que cuidou de Davi nos seus últimos dias. Um casamento com Abissag representaria uma oportunidade estratégica para Adonias, fortalecendo sua legitimidade como herdeiro do trono. Além disso, a união abriria portas na corte, conferindo-lhe maior aceitação entre os nobres. Contudo, Adonias não percebeu que suas ações estavam em desacordo com os planos divinos para a sucessão. Seu comportamento persistente não apenas minou a estabilidade da casa real, mas também criou um clima de desconfiança e intriga. Salomão, ciente da ameaça potencial representada por Adonias, decidiu agir para proteger seu reino e garantir a estabilidade de seu governo. No primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículos 24 a 25, lemos: "Mas agora juro pelo nome do Senhor e pela vida dele, que me deu vida, que Adonias pagará com a própria vida pela sua audácia ao fazer tal coisa. Hoje mesmo morrerá." Percebendo a urgência da situação, Salomão agiu com determinação, enviando Benaia, filho de Joiada, para executar a sentença. A missão era clara: encerrar a vida de Adonias e extinguir qualquer chama de ambição que pudesse ameaçar a estabilidade do recém-estabelecido reinado. A execução de Adonias, portanto, tornou-se inevitável, marcando o fim de suas aspirações ao trono. Quanto a Tamar,
A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre sua morte. Já Salomão, por sua vez, reinou por um longo período, sendo conhecido por sua sabedoria, riqueza e pela construção do Templo de Jerusalém. Sua morte é mencionada brevemente no Livro dos Reis, onde se diz que Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. 1 Reis 11:43. Essa expressão é uma maneira poética de se referir à morte na linguagem bíblica. As trágicas histórias e mortes dos filhos de Davi, registradas no Antigo Testamento, oferecem um doloroso panorama das complexidades e consequências das escolhas humanas, desde a terrível violação de Tamar por seu meio-irmão Amnon, até a subsequente vingança e morte, passando pelas lutas internas e desvios morais dos descendentes de Davi, a busca desenfreada por poder, paixões descontroladas e a falta de adoração exclusiva a Deus contribuíram para uma sucessão de tragédias. No entanto, mesmo diante dessas histórias sombrias, a Bíblia também oferece lições sobre arrependimento, perdão e a busca por uma vida alinhada aos princípios divinos. As trágicas mortes dos filhos de Davi servem como um lembrete impactante de que, mesmo no contexto de falhas humanas, há espaço para redenção e renovação, ressaltando a importância de uma jornada espiritual centrada na busca pela justiça e integridade. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, 2 vídeos relacionados aparecerão na sua tela. É só clicar para assistir. Obrigado e fiquem com Deus.